Bom, então, o título da minha apresentação foi Os Desafios Macroeconômicos da Pandemia. Né? Bom, a minha apresentação vai estar estruturada em quatro tópicos. O primeiro é sobre a estagnação secular pré-pandemia, ou seja, antes da pandemia do coronavírus, havia uma discussão, principalmente na Europa, sobre o problema da estagnação secular, né, e que estava levando a uma rediscussão sobre o papel da política fiscal na gestão da política macroeconômica. Né? E essa discussão estava centrada na questão de se a macroeconomia deveria passar por uma revolução, tal como passou nos anos 30 do século passado, com a teoria geral do emprego do juro da moeda, ou se seria necessária apenas uma evolução, né, da teoria macroeconômica. Na sequência, eu vou falar sobre a crise do neoliberalismo, né, que proporcionou, ou está proporcionando, o retorno do keynesianismo e do desenvolvimentismo a nível mundial. Né? No terceiro ponto, eu vou argumentar que o estado do debate macroeconômico no Brasil é de um primitivismo inacreditável, quer dizer, tudo se passa no Brasil como se nós estivéssemos habitando num universo paralelo, e aí eu faço a referência àquela série da Amazon Prime, ou The Man in High Castle, que se trata de uma linha de tempo distópica, em que a Alemanha e o Japão venceram a Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos estão ocupados por esses dois países. Né? Por fim, vou tratar de uma agenda macroeconômica pós-Covid-19. Né? Bom, eu vou começar com as duas epígrafes, uma primeira do economista argentino Raul Prebisch, né, que acho que está muito relacionado com o tema que eu vou apresentar hoje aqui. Em matéria econômica, as ideologias costumam seguir com atraso os acontecimentos ou mesmo sobreviver por muito tempo a eles. A segunda epígrafe é do economista prêmio Nobel, Paul Romer. In the last 3 decades, the methods and conclusions of macroeconomics have deteriorated to the point that much of the work in this area no longer qualifies as scientific research. Bom, esse livro, Evolução ou Revolução, Rethinking Macroeconomic Policy After the Great Recession, foi baseado numa conferência realizada no Peterson Institute, em Washington. Né? Esse livro então, foi organizado por Olivier Blanchard e pelo Lawrence Summers, em que se discute mais uma vez as lições, né, que os macroeconomistas poderiam tirar da grande crise financeira mundial de 2008. Né? E, quer dizer, o título do livro, no fundo, nos diz, bom, a teoria macroeconômica está em crise, né? E então, o que é que vai acontecer a partir dessa crise? Nós vamos simplesmente consertar um pouquinho o nosso entendimento sobre o funcionamento da macroeconomia ou nós vamos precisar de uma revolução? Né? Bom, então, essa é a questão fundamental, se a macroeconomia estaria passando por uma evolução ou por uma revolução em função das lições duramente aprendidas após a crise financeira internacional de 2008. Essa é a pergunta fundamental do livro Evolution or Revolution, Rethinking Macroeconomic Policy After the Great Recession, editado por Olivier Blanchard e Lawrence Summers, o qual traz uma coletânea de 23 artigos apresentados nos anais da 4ª conferência Rethinking Macroeconomic Policy, realizada pelo Peterson Institute for International Economics, na cidade de Washington, em outubro de 2017. O livro trata das lições aprendidas sobre a condução das políticas fiscal e monetária, bem como sobre a regulação do sistema financeiro, o impacto da desigualdade no crescimento econômico de longo prazo e relações econômicas internacionais. Na introdução do livro, que é escrita pelos organizadores, Blanchard e Summers, constata-se que a lição fundamental proporcionada pela crise de 2008 na sua essência, um retorno aos aspectos centrais da Revolução Keynesiana. Ou seja, nós, parafraseando, na verdade, citando o Chesterton, redescobrimos a Inglaterra. Né?
ou seja, redescobrimos uma lição que nós havíamos desaprendido, né, nos anos neoliberais, né, e que lição é essa? De que as economias de mercado são inerentemente instáveis e não possuem mecanismos automáticos de autocorreção. Nesse contexto, a adoção de políticas monetária e fiscal expansionistas por parte dos países envolvidos foi essencial para evitar que a grande recessão de 2008 não se tornasse numa depressão similar ou até mesmo pior do que a ocorrida em 1929. Nesse contexto, Keynes, o velho mestre, está de volta. Em função dessa constatação, pode parecer um contrassenso questionar se a macroeconomia estaria passando por uma evolução ou por uma revolução. O mais correto seria dizer que a macroeconomia estaria voltando à, entre aspas, ortodoxia prevalecente no pensamento econômico até o início da década de 70, quando se iniciou a contra-revolução novoclássica, liderada por Robert Lucas e Thomas Sargent, o primeiro dos quais, né, chegou a escrever um artigo acadêmico em 1979, afirmando que o tempo da economia keynesiana havia terminado. O próprio Robert Lucas, quando esteve aqui no Brasil, na conferência da ANPEC, em 1994, na cidade de Florianópolis, ele fez uma lecture intitulada The End of Macroeconomics. Né? Bom, o que o Blanchard e Summers têm em mente quando falam sobre evolução ou revolução está relacionado, no entanto, com um grau de heterodoxia necessário na condução da política macroeconômica. O caso em que a macroeconomia passaria por uma evolução seria uma situação na qual a política macroeconômica deixa de ser guiada pelo assim chamado consenso macroeconômico dos anos 90 aos anos 2000, consenso esse baseado no tripé metas de inflação, política fiscal direcionada quase que exclusivamente para a sustentabilidade da dívida pública no médio e longo prazo, né? E liberalização dos mercados financeiros, e passaria a ser pautada pela necessidade de criar mecanismos de estabilização capazes de lidar com os efeitos dos choques recorrentes sobre as economias capitalistas. Nesse cenário, a política fiscal assumiria um papel mais importante na estabilização do nível de produção, fazendo com que a meta de consolidação fiscal dos países envolvidos seja atingida em horizontes mais longos de tempo. A regulação financeira introduzida após a crise de 2008, por seu turno, deveria sofrer ainda alguns ajustes marginais para reduzir a frequência e intensidade das crises financeiras. No cenário de revolução, que é o que aparece estar ocorrendo agora, depois da pandemia do Covid-19, né, as mudanças teriam que ser mais profundas. Esse cenário contempla o caso no qual a chamada estagnação secular, entendida como resultado de uma insuficiência crônica de demanda efetiva por parte do setor privado, pode exigir taxas nominais de juros cada vez mais negativas e ou uma inflação de ativos e expansão de crédito que são insustentáveis para que o nível de produto seja mantido mais ou menos próximo do potencial. Nessa condição de estagnação secular, a condução da política monetária terá que ser radicalmente modificada por intermédio da adoção de metas de inflação significativamente mais altas, e aqui eu quero chamar a atenção que o Jeremy Powell, né, já fez isso. Né? Ele disse que a partir... Isso foi no ano passado, se não me falha a memória, que o Federal Reserve passaria a tolerar a inflação nos Estados Unidos acima da meta de 2% por alguns períodos, tá? Dado que nos últimos 20 anos a inflação ela ficou sistematicamente abaixo de 2%. Tá? Então, a ideia é que, ao invés de ter uma meta de inflação de 2%, né, 2% ser o teto, né, da inflação tolerada pelo Federal Reserve, o Federal Reserve buscaria, né, que a inflação ela flutuasse em torno de 2% ao ano no médio e no longo prazo. Ou seja, se você flutua em torno dessa meta de longo prazo, significa que os períodos nos quais a inflação fica abaixo da meta de longo prazo
seriam seguidos por períodos nos quais a inflação fica acima da meta de longo prazo. Isso é uma mudança, uma sinalização importante de mudança na condução da política monetária por parte do Federal Reserve. Né? Bom, mas no caso do livro que nós estamos nos referindo, o Blanchard e o Summers, eles acham que no cenário de revolução seria necessário não só fazer essa mudança, mas que seria necessário aumentar a meta de inflação de 2% para 4% nos Estados Unidos e na área do euro. Ainda nesse cenário de revolução, a política fiscal terá que abandonar a preocupação com a consolidação fiscal, pois a geração de grandes déficits fiscais será absolutamente necessária para sustentar a demanda agregada e, assim, evitar uma excessiva alavancagem e tomada de risco por parte do setor privado. Né? Bom, demanda agregada essa que é necessária para produzir inflação de ativos, alavancagem essa necessária para produzir inflação de ativos requerida para a sustentação da demanda de consumo das famílias, o que poderia desencadear outra crise financeira de grandes proporções. Por fim, medidas mais dramáticas de regulação financeira seriam necessárias para redefinir o escopo e a magnitude do sistema financeiro. Bom, então, esse é o primeiro ponto, né? Que é uma agenda que estava sendo discutida nos Estados Unidos e na Europa, mais nos Estados Unidos do que na Europa, mas isso antes da pandemia do Covid-19. Bom, o segundo ponto que eu quero chamar a atenção é a crise do neoliberalismo. Né? Bom, antes que a gente possa falar sobre a crise do neoliberalismo, temos que definir o que entendemos por neoliberalismo. Bom, neoliberalismo é um termo que, especialmente a partir do final dos anos 80, tem sido empregado em economia política e em economia de desenvolvimento, em substituição a outros termos anteriormente utilizados, tais como monetarismo, neoconservadorismo, consenso de Washington ou reforma de mercado, numa perspectiva crítica, para descrever o ressurgimento de ideias derivadas do capitalismo de laissez-faire, apresentadas pelo liberalismo clássico, e que foram implementadas a partir dos anos 70 e 80, com os governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Os defensores do neoliberalismo advogam em favor de políticas de liberalização econômica extensas, como as privatizações, austeridade fiscal, desregulamentação, livre comércio e o corte das despesas governamentais, a fim de reforçar o papel do setor privado na economia. Bom, sobre as privatizações, que foram a coqueluche, né, dos anos 80 e início dos anos 90, a primeira coisa que a gente tem que constatar é que elas foram um rotundo fracasso. O Centro de Estudos em Democracia e Sustentabilidade do Transnational Institute, sediado na Holanda, mapeou serviços privatizados que foram devolvidos ao controle público em todo o mundo entre os anos 2000 e 2017. São casos de concessões não renovadas, contratos rompidos ou empresas compradas de volta, em sua grande maioria de serviços essenciais, como distribuição de água, energia, transporte público e coleta de lixo. Segundo o Instituto, o processo de reestatização ocorreu porque as empresas privadas priorizavam o lucro e os serviços estavam caros e ruins. De acordo com a publicação, a nossa base de dados mostra que as reestatizações são uma tendência e estão crescendo, disse a geógrafa Lavinia Steinfort, coordenadora dos projetos do TNI, em entrevista ao site da UOL. De acordo com ela, a priorização dos lucros das empresas privadas é, na maior parte das vezes, conflitante com a execução de serviços de que a sociedade depende, mas ela afirma que não basta ser pública para ser boa. A gestão pública tem que prestar contas e ser cobrada para garantir que haja um controle democrático efetivo, destacou. Bom, desde o ano 2000, ao menos 884 serviços foram reestatizados no mundo. A conta é do Transnational Institute. As reestatizações ocorreram com destaque em países centrais do capitalismo, ou seja, não é Venezuela, Bolívia, mas Estados Unidos e Alemanha, né? E o TNI fez levantamento de dados entre 2017,
foram registrados casos de serviços públicos essenciais, que vão do fornecimento de água e energia, né? Coleta de lixo, até programas habitacionais e funerárias, né? E aqui nós temos um mapa das reestatizações, né? De acordo com o Transnational Institute, entre 2000 e 2017, né? Nós tivemos mais, então, de 800 reestatizações, sendo 348 na Alemanha, 152 na França, 67 nos Estados Unidos, 65 no Reino Unido e 56 na Espanha. Bom, um outro ponto que mostra a crise do neoliberalismo é o fim das políticas de austeridade fiscal, que foram a marca, né, da década de 2011 até 2019, 2020, né, e o retorno da política industrial na Europa. Nesse contexto, eu separei um discurso que o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, colocou no seu perfil no Twitter, né, que eu traduzi para o francês, né, mas que eu gostaria de ler, que eu acho que esse discurso ele mostra uma importante mudança de perspectiva, tanto sobre a política fiscal como sobre a política industrial, numa das principais economias da Europa. Na política, invocar não é suficiente, você tem que decidir. A França pode voltar ao crescimento forte e sustentável, desde que seja guiada por uma visão e uma vontade. Devemos, portanto, combinar dois imperativos: investir, isto é, ver mais longe, e proteger, o que não é nada além de querer agora. Investir para garantir o domínio das tecnologias que moldam nosso futuro. Investir, garantir nossa soberania, sem a qual não há liberdade real. Invista ainda mais para criar cadeias estratégicas de valor em nossos territórios. O desafio é assustador. Podemos pegá-lo? Respondo que já estamos a caminho de ganhá-la, porque protegemos a capacidade de investimento das empresas, reduzindo os impostos sobre a produção e propondo novos financiamentos, porque conseguimos, através da crise, definir novas estratégias industriais onde estados e empresas se apoiam. Proteger, porque defender nossos interesses econômicos e escolhas de desenvolvimento é uma causa legítima. Proteção é a outra palavra da ambição. Não é o anúncio do fechamento das fronteiras, da retirada da comunidade. Da proteção ao protecionismo, há uma distância entre a ação medida e o reflexo dogmático. Proteção significa equidade de tratamento, respeito aos nossos padrões, afirmação de nossas ambições políticas. Em 2020, a escolha de proteger a economia francesa, através do o que proteger, por que defender nossos interesses econômicos, e escolhas de desenvolvimento é uma causa legítima. Proteção é a outra palavra da ambição. Tem sido absolutamente necessário. Devemos ter em mente o princípio que motivou essa decisão. Enquanto construir o futuro agora, 2021 será o ano do relançamento. A França foi um dos primeiros países europeus a adotar e implementar um pacote maciço de estímulos de 100 bilhões de euros. O aumento funciona. 26 bilhões de euros já foram desembolsados e estão gerando resultados tangíveis nos territórios. A recuperação nos permite reinventar nosso modelo de negócio, que deve ser mais inovador, descarbonizado e mais justo. Ela se baseia em nossa atratividade, que permanece tão poderosa como sempre, apesar das atuais turbulências. Aproveita a qualidade dos nossos empreendedores, que criam, inventam, investem em todas as áreas. Bom, e agora o caso mais emblemático, que é o que está chamando a atenção no mundo inteiro, que é a Biden Economics. E a pergunta que eu faço é, será que a Biden Economics representa um novo New Deal? E aqui nós temos a foto à esquerda do Joe Biden e à direita do Franklin Delano Roosevelt. Né? Bom, o Joe Biden fez 3 pacotes, ou anunciou 3 pacotes de estímulo econômico, né? Um primeiro pacote, né? Eu agora aqui não estou vendo que está... deixa eu só fazer um mask aqui. Eu não estou conseguindo ver. Bom, mais um primeiro pacote, que agora não estou conseguindo ver aqui o valor, mas é um pacote centrado no resgate de pessoas, ou seja, na ideia de que no one will be left behind.
O projeto final inclui 400 bilhões de dólares em pagamento único de 1.400 dólares à maioria dos norte-americanos, 300 dólares por semana, na forma de auxílio ampliado para as 9,5 milhões de pessoas que ficaram sem trabalho e outros tantos bilhões de dólares em ajuda a governos estaduais e locais com problemas orçamentários. Esse pacote é um pacote keynesiano típico de estímulo à demanda agregada por intermédio da transferência de renda aos desempregados e às pessoas mais pobres. Um segundo pacote que estava em negociação de 2,3 trilhões, mas acabou sendo aprovado um pacote um pouco menor de 1 trilhão, né, que tinha foco na infraestrutura dos Estados Unidos, relativamente atrasada com respeito à Europa e China e na mudança climática. Nesse caso, o alvo é o lado da oferta da economia, ou seja, aumentar a produtividade do capital e realizar uma mudança estrutural na direção de tecnologias mais eficientes na emissão de CO2. Trata-se, nesse caso, não de estimular a demanda, mas de elevar o potencial de crescimento de longo prazo da economia dos Estados Unidos. Observem que se trata de um programa tipicamente desenvolvimentista. O crescimento econômico será acelerado por intermédio de mudança estrutural induzida para o Estado. Nas palavras do presidente Joe Biden, é um investimento único em uma geração de emprego da América, diferente de tudo que já vimos ou fizemos. É grande sim, é ousado sim, e podemos fazer isso. E um terceiro pacote, ainda em negociação, né, é de 1,8 trilhões de dólares, que visa melhorar a rede de proteção social, considerada mais precária entre as nações ricas, com ampliação da cobertura de saúde, financiamento da educação e licença dos trabalhadores. Ou seja, caso aprovadas pelo Congresso, vão além do simples socorro à economia e tentam criar um novo papel para o Estado. O foco é criar um efetivo estado do bem-estar social nos Estados Unidos, tarefa iniciada no governo de Franklin Roosevelt, mas nunca completada. Congelou aqui? Ah, não. Ok. Bom, e agora a ideia do The High Castle, né? O estado do debate macroeconômico do Brasil. E aí nós vemos a propaganda da série, da Amazon Prime, que mostra, né, uma cidade de Nova York com símbolos nazistas, né? Bom, há algum tempo que eu criei o termo de que a agenda econômica brasileira habita um universo paralelo, né? Bom, apesar da catástrofe observada em termos de destruição de renda e emprego em 2000, a equipe econômica sinaliza o desejo de recuperar a agenda de ajuste fiscal em 2021, apontando como justificativa o crescimento da dívida pública e a possibilidade de que o país seja forçado a elevar a taxa de juros Selic, como acabou acontecendo, para conter uma fuga de capitais e uma maxi desvalorização da taxa de câmbio. O retorno à austeridade proposto pelo governo Bolsonaro vai contra tudo que tem sido defendido por organismos internacionais. Com efeito, Gita Gopinath, economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, em seu texto recentemente publicado pelo Financial Times, alerta que o mundo se encontra na armadilha da liquidez e que, nesse momento, governos devem estar dispostos a aumentar os gastos com investimento público. Governos devem suprir a queda de demanda, elevando investimentos públicos em saúde, infraestrutura digital e proteção do meio ambiente, gerando emprego e ancorando as expectativas de demanda do setor privado, que pode, assim, voltar a investir. É importante frisar que, mesmo com a elevação da dívida pública brasileira no período 2020-2022, o cenário está longe de ser catastrófico, pelo menos no curto e no médio prazo. A desvalorização do câmbio, pelo menos no momento onde eu tinha feito essa apresentação, ainda não produziu uma inflação descontrolada. Quer dizer, isso acabou sendo revisto nos últimos 2 meses. Quer dizer, a inflação está chegando em torno de 8%, mas é um fenômeno que também está ocorrendo no mundo inteiro, enfim, mas isso a gente pode tratar depois na parte das perguntas, né? Bom, a adoção de uma agenda crível de consolidação fiscal a médio e longo prazo, em conjunto com um pacote fiscal baseado no aumento do investimento público para os anos de 2021 e 2022, né, deverá acelerar o crescimento, ao mesmo tempo que reduz a ansiedade
com a sustentabilidade da dívida pública no longo prazo. Nesse cenário, a taxa de câmbio deverá se apreciar, eliminando assim o risco de contágio, né, do IPCA pelo aumento do IGPM. Quer dizer, tudo isso foi a justificativa, né, para se voltar ao teto de gastos em 2021 e para, né, a própria elevação da taxa de juros Selic. Bom, a respeito da questão dos juros, eu quero relembrar o discurso de 2012, o famoso discurso do Mario Draghi, que é hoje o primeiro-ministro da Itália, mas é importante, ele tem uma lição que eu acho que é fundamental para a discussão macroeconômica. And so we view this, and I do not think we are unbiased observers. We think that euro is irreversible, and it's not an empty word now because I proceed saying exactly what actions have been made and been made to make it irreversible. But there is another message I want to tell you. Within our mandate, the European Central Bank is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. O que essa mensagem do Draghi nos passa? De que a taxa de juros é sempre, em todo lugar, um problema monetário. Ou seja, não é o desequilíbrio fiscal que leva ao aumento da taxa de juros. Mesmo a taxa de juros de longo prazo. A taxa de juros de longo prazo está sob o controle das autoridades monetárias e o experimento europeu em 2012 mostrou isso de forma muito clara. Bom, no Brasil, nós temos, então, um terrorismo fiscal que tinha dado uma trégua nos últimos meses, mas está voltando agora com força, em função da questão dos precatórios, né? O terrorismo fiscal perpetrado por segmentos do mercado financeiro e pela grande mídia pode forçar o país a entrar em uma nova recessão em 2021. Quero chamar a atenção dos dados que foram divulgados hoje, tanto de vendas no comércio como de produção industrial, mostrando que a comparação de junho com maio houve queda tanto nas vendas do comércio, tanto como na produção industrial, sem mesmo ter tido a chance de recuperar das recentes quedas, né? Bom, o caso espanhol é bastante ilustrativo sobre a capacidade que esse terrorismo fiscal tem de se converter em profecias autorrealizáveis. Durante a crise do euro, a dívida pública da Espanha saiu de 54% em março de 2010 para 100% em setembro de 2014. Esse movimento foi seguido inicialmente por uma forte elevação da média móvel dos últimos 12 meses da taxa real de juros de longo prazo dos títulos de 10 anos da dívida pública espanhola, que passou de 2,42% ao ano em dezembro de 2010 para 3,10% em junho de 2012. Então, no dia 26 de julho de 2012, o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, afirmou em entrevista para a imprensa que o BCE faria tudo o que fosse necessário para manter o euro em pé. Os mercados entenderam a mensagem de Draghi como uma sinalização de que o Banco Central Europeu passaria a comprar quantidades limitadas de títulos de longo prazo da dívida espanhola e italiana para forçar uma queda da taxa de juros. O recado do Draghi foi certeiro e eficiente. Em dezembro de 2014, a taxa real de juros dos títulos de 10 anos já havia caído para 2,82% ao ano e continuaria a trajetória de queda até o final de 2019, portanto, antes da crise do Covid, quando se tornou negativa, alcançando menos 0,03% ao ano. O caso espanhol mostra que, mesmo com um nível elevado de dívida pública, vou repetir, mesmo com um nível elevado de dívida pública, o Banco Central é capaz de reduzir os juros de longo prazo se estiver disposto a fazê-lo, o que, infelizmente, não parece ser o caso do Banco Central do Brasil, apesar dos instrumentos adicionais de operação da política monetária proporcionados pela emenda constitucional do orçamento de guerra. Tá? Bom, essa aqui são os dados da Espanha, tá? Em azul, a dívida bruta do governo geral como proporção do PIB, e em laranja, a taxa real de juros de longo prazo. Quer dizer, o que nós vemos aqui foi que depois do discurso do Draghi, a dívida pública espanhola continuou em patamar alto e até subiu um pouquinho, né? Essa subidinha agora deve ser a crise do Covid, mas a taxa real de juros caiu drasticamente. Bom,
Com isso, eu chego para a última parte da minha apresentação, qual é a agenda de política macroeconômica pós-Covid-19. Né? Bom, a recuperação da atividade econômica pós-pandemia, né, exige um aumento do investimento público. A demanda, porque a demanda agregada vai continuar deprimida em 2021. Para viabilizar o aumento do investimento público, é necessário que o teto de gastos seja eliminado. Né? A dívida pública não é, no momento, um entrave ao aumento do investimento público, pois, em primeiro lugar, não existe número mágico a partir do qual a dívida pública, quando denominada na moeda que o país emite, se torne sustentável. 2, por outro lado, a dinâmica da dívida pública depende da relação entre a taxa real de juros e a taxa de crescimento do produto. Na verdade, as estimativas, tanto do mercado como da instituição fiscal independente, mostram que a dívida pública com proporção do PIB, no dia 31 de janeiro de 31 de dezembro de 2021, vai fechar 6 pontos percentuais abaixo do nível prevalecente no dia 31 de dezembro de 2020. Tá? Então, aquela ideia, né, de abismo fiscal, de que a dívida pública estava uma trajetória incontrolada e que nós precisávamos manter o teto a ferro e fogo, isto não está acontecendo. Bom, de fato, desde o trabalho seminal do F. C. Domer, de 1944, chamado The Burden of Public Debt, a gente sabe que se a taxa de crescimento real do produto for maior do que a taxa real de juros, o país pode operar com déficit primário e ainda assim reduzir a dívida pública como proporção do PIB ao longo do tempo. O aumento, e nesse contexto, também é importante chamar a atenção, que o aumento do investimento público permite um aumento da taxa de crescimento do produto, viabilizando assim uma consolidação fiscal por intermédio da aceleração do crescimento. É o caso que o DeLong e o Summers, no artigo deles de 2012, chamam de expansão fiscal autofinanciável. Né? Bom, isso então nos leva à seguinte questão: qual seria o impacto do fim do teto de gastos e do aumento do investimento público sobre a taxa de juros? Né? Ou seja, o desequilíbrio fiscal pode levar a um aumento da taxa de juros? Bom, o Banco Central do Brasil, em 2020, havia dito que o quadro macroeconômico de inflação baixa e juros baixos estava condicionado à estabilidade do quadro fiscal. Uma deterioração adicional das contas públicas, por exemplo, devido à flexibilização do teto de gastos, poderia levar a um aumento das expectativas de inflação, obrigando o Banco Central do Brasil a abandonar a política monetária estimulativa, mesmo numa situação de elevado nível de ociosidade dos fatores de produção. Outros economistas alegam, além disso, que o desequilíbrio fiscal atual da economia brasileira, manifestado, isso em 2020, na expectativa de um déficit primário superior a 10% do PIB, já estaria tendo efeitos negativos sobre a taxa de juros de longo prazo dos títulos públicos. O argumento é que a elevação da dívida pública para valores próximos a 100% do PIB no final de 2020, coisa que não aconteceu, ela ficou abaixo de 90%, estaria produzindo um aumento do prêmio de risco sobre os papéis mais longos e, dessa forma, elevando a taxa de juros de longo prazo, mesmo num contexto de elevada ociosidade dos fatores de produção. Bom, a pergunta é: qual a evidência empírica sobre essa tese? Bom, desde a crise financeira internacional de 2008, a dívida pública como proporção do PIB nos países desenvolvidos se ampliou de forma considerável, mas esse movimento foi seguido por uma redução sem precedentes nas taxas nominais de juros dos títulos da dívida pública desses países, sendo que, em alguns casos, as taxas de juros na maturidade alcançaram, mesmo antes da Covid-19, valores nominais negativos. Quando olhamos para a história recente do Brasil, a grande recessão de 2014 a 2016 deixou como legado a taxa de juros de curto prazo, a taxa Selic, no seu valor mais baixo da história, mesmo antes de começarem os efeitos da pandemia do Covid-19. Deve-se observar também que entre 2017 e 2019, o Brasil não obteve nenhum avanço significativo no resultado primário das contas públicas, o qual permaneceu deficitário durante todo esse período. Ocorreu, sim, uma redução significativa do déficit nominal do setor público, resultado do processo lento, gradual e seguro da redução da taxa Selic iniciada pelo Banco Central do Brasil no final de 2016. Bom, e aí eu já estou terminando, mas a taxa de juros de curto prazo
é determinada pelo Banco Central por intermédio das operações de mercado aberto. Como o Banco Central tem um monopólio legal da emissão de meio circulante, segue-se que ele pode fixar o preço do dinheiro no patamar que ele achar mais conveniente. Esse patamar será determinado pelos objetivos da política brasileira, monetária, que no caso brasileiro é manter a inflação dentro das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Mas o regime de metas de inflação confere um grau razoável de discricionalidade na fixação desse valor. A taxa de juros de longo prazo, por sua vez, por exemplo, de um título com vencimento em 2030, é determinada pela média geométrica do valor da taxa de juros de curto prazo, a Selic, no momento atual, e das expectativas formadas hoje a respeito dos valores da taxa Selic, de 2021 até o vencimento do título, acrescida do prêmio de liquidez exigido pelos compradores de títulos públicos para manter títulos longos ao invés de títulos curtos em sua carteira. Sendo assim, o Banco Central pode reduzir a taxa de juros de longo prazo de duas formas. Em primeiro lugar, sinalizando para o mercado financeiro uma preocupação maior com o nível de atividade econômica do que a inflação, num cenário em que a economia brasileira deverá operar por vários anos com elevado nível de ociosidade dos fatores de produção, coisa que o Banco Central do Brasil não fez. Esse instrumento é o chamado de Forward Guidance. Em segundo lugar, o Banco Central pode intervir diretamente na estrutura a termo da taxa de juros, comprando títulos de longo prazo no mercado secundário e financiando essa compra com venda de títulos de curto prazo, mantendo assim a liquidez total da economia inalterada e assim a taxa de juros Selic, mas diminuindo a oferta de títulos de longo prazo relativamente aos títulos de curto prazo. Como títulos curtos e longos são substitutos imperfeitos entre si, tal operação, denominada de operação twist, deverá reduzir a taxa de juros de longo prazo relativamente à taxa de juros de longo prazo. Deve-se observar também que esse expediente foi explicitamente permitido pela emenda constitucional do orçamento de guerra, que infelizmente não foi renovada no dia 31 de dezembro de 2020. Né? Bom, com isso, eu chego à conclusão. Né? Eu estou colocando aqui esse slide que mostra o saque de Roma pelo bárbaro Alarico em 410 depois de Cristo, que para mim é uma representação perfeita do Brasil sob o governo Bolsonaro. Quer dizer, felizmente, né, até agora os portões de Roma estão resistindo, né, e os assaltos à civilização e à democracia perpetrados pelos bárbaros que estão nos governando, até o presente momento, não foram bem sucedidos. E aqui, então, eu deixo meu e-mail, meu website, meu blog, e eu, com isso, termino a minha apresentação. Muito obrigado.